Bom dia, boa tarde, boa noite para os senhores que estão assistindo esse vídeo. Como os senhores estão? Eu estou bem, se isso importa. Me chamo Henrique e hoje a gente vai estar trabalhando num sidebarzinho, numa, num menuzinho animado, utilizando CSS e JavaScript, principalmente o CSS. O JavaScript a gente vai estar usando para os cliques dos botões. As animações são totalmente em CSS. Totalmente em CSS, utilizando o HTML de forma semântica e trabalhando ele da melhor forma possível. Então, vamos lá começar sem enrolações, né? A gente vai começar como? A gente poderia começar com alguma tag, uma div aqui, mas como eu comentei anteriormente, a gente vai fazer uma coisa um pouco mais semântica, trabalhando num cenário real aí que vocês podem estar enfrentando. Então, normalmente você vai usar um aside ou vai usar um nav. Eu vou aqui estar preferindo usar um nav. Ele preencheu sozinho aqui porque é uma coisa do HTML, do CodePen, que tem uma extensãozinha que é o Emmet. Depois vocês podem dar uma pesquisada sobre o Emmet HTML. Se por acaso ficarem curiosos de como fazer isso aqui funcionar. Mas, beleza, eu comecei com uma nave. A gente não vai começar estilizando, a gente vai fazer só a estrutura primeiro. Eu acho que fica mais simples da gente começar a entender como é que vai fazer. E vamos observar aqui, né? A gente tem essa nave que vai ser todo esse objeto em azul, certo? Tudo isso aqui em azul vai ser a nave. E a gente vai ter alguns itens, né? E esses itens basicamente é uma lista. Uma lista de itens que são links que vão estar... provavelmente vão estar levando alguma página do seu sistema, né? Esse é o intuito principal. A gente pode até fazer sub-itens aqui, mas nesse caso a gente não vai fazer, a gente só vai fazer itens normais. E a gente vai trabalhar como? Com uma lista não numerada, né? Então a gente vai trabalhar com uma UL e LIs para cada elemento da lista. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos da lista. Então a gente vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vamos estar fazendo um por um aqui, né? A gente vai ter como eu disse, a gente vai ter um link, que é uma âncora no HTML, que é representado pela tag A, né? E aqui a gente vai estar trabalhando com o quê? Com ícones com esses ícones aqui. Esses ícones aqui, eles são de uma biblioteca chamada Ion Icons, que é uma biblioteca que vem do Ionic Framework, que é um framework bastante completo para fazer aplicativos tanto aplicativo como sites e sites mobile e até mesmo aplicativos desktop usando apenas JavaScript. E eles têm essa biblioteca de ícones aqui que eu acho ela muito bacana. A gente vai estar utilizando aqui, lendo tudo isso aqui, basicamente ele fala pra gente colocar esses scripts, esses dois scripts aqui no final do nosso HTML. E aqui a gente já vai estar apto a estar utilizando os Ion Icons, né? Que é essas tags aqui para colocar um ícone. Vamos usar de exemplo para ter certeza que vai estar funcionando. Eu coloco um Ion Icon aqui, em tese ele vai aparecer ali. Olha lá, já está ali. Então já está funcionando tudo certinho. Aqui, eu não vou jogar esse Ion Icon aqui direto, por quê? Porque eu quero fazer uma coisa mais semântica. Então eu vou estar utilizando um span para
para estar trabalhando nisso aqui. E como eu vou estar estilizando isso aqui, eu já vou deixando algumas classes preparadas para a gente estar estilizando no futuro. Deixa eu só pegar o nome do ícone que eu vou querer utilizar aqui. Pra gente facilitar a nossa vida, né? Pra gente, né, acabar sendo um pouquinho mais rápido, depois não ter que ficar voltando toda hora. A gente vai, então, fazer um outro span aqui, com uma classe title, que vai ser a home. Por enquanto, a gente vai fazer só um, e a gente vai fazendo os outros conforme o necessário, né? A gente copia e cola, basicamente. Porque é todos os mesmos estilos e mesma estrutura, né? Então, aqui eu vou colocar uma classe. Eu vou mostrar que isso aqui é uma lista, certo? E aqui eu vou criar duas tags Bs. Por quê? Eu já explico. Quando a gente for estilizar, eu vou estar explicando isso aqui. Do porquê que vai existir essas duas tags Bs aqui. Mas basicamente vai ser o que vai fazer essa curva. Essa curvatura aqui no final. Sem elas eu dificilmente iria conseguir fazer isso. Eu poderia aqui fazer como div. Poderia fazer como qualquer outra tag do HTML. Poderia. Eu optei por B porque sim. Simplesmente porque sim. Não tem muito segredo. Aqui eu vou buscar uma fonte que eu gosto, né, primeiramente, porque sinceramente eu acho essa fonte padrão serifada meio feia. Eu não gosto muito, então eu vou pegar essa fonte aqui, Google Fonts Poppins, que é muito simples de você vir aqui e pegar. Eu vou pegar o 200, 300, 400, 500, 600, 700. Só que não precisa de tudo isso. Então, eu vou pegar apenas o que eu estou utilizando, né? Aqui tem todas as formas que eu preciso, que eu posso ter. Eu vou pegar aqui o 400. Vou pegar o 300 para garantir, mas eu provavelmente não vou usar o 300. Então, eu vou deixar só o 400 mesmo. Pega os dois, vai. Vamos pegar os dois para garantir. Aí o que eu faço? Eu posso pegar como link e jogar direto no meu HTML, né? Ou eu posso pegar como import, que é o que eu vou fazer nesse caso, para jogar direto no meu CSS. E aqui eu já posso utilizar minha fonte Poppins. Primeira coisa que eu vou fazer é resetar todos os elementos, colocando padding 0, margem 0 e border box ou box size, border box. Aqui eu já vou adicionar também a minha fonte family, que eu não precisava estar adicionando direto aqui em todos os elementos. Eu poderia estar utilizando ele no elemento que eu gostaria de utilizar, mas como eu vou utilizar em todos os elementos, isso aqui vai ser só um demonstrativo, eu vou colocar já direto aqui. Basicamente, eu copio o que está aqui embaixo, coloco aqui e é isso. Não tem muito segredo. Resetado aqui meu CSS, ó, você já vê que ele já deu uma encostada, né? Porque eu já tirei o padding e tirei a margem, né? E o border box também, mas isso aqui, se quiser saber melhor sobre como funciona esse box sizing aqui, ele basicamente é como o navegador vai entender o tamanho da sua caixa. Por exemplo, todo elemento do HTML ele é uma caixa, certo? Ele é um quadrado, basicamente um retângulo, né? Um formato quadrado. Eu posso pegar aqui para a gente ter uma ideia. Eu posso colocar aqui que todo o span ele vai ter um background head para a gente ver certinho. Olha lá, ó. Ele é um quadrado. Isso aqui é o tamanho da minha caixa.
E aí, o border box, como é que ele vai funcionar? Ele vai colocar o margem e o padding no tamanho dessa minha caixa. O que fica um pouco mais simples da gente trabalhar com tamanhos no CSS no final, né? Ele vai incluir isso aqui como tamanho e não vai simplesmente ignorar. Não é sempre que a gente usa isso, mas a maioria das vezes a gente vai estar utilizando, tá? Aqui, como é que eu vou fazer? Eu vou colocar no meu body uma altura mínima de 100 VH para quê? Para ele pegar o tamanho da tela máxima. Então, ele vai pegar tudo isso aqui, todo o tamanho da tela aqui, atual. Se eu aumentar o tamanho da tela, ele vai aumentar o tamanho que ele está pegando. E um background branco, né? Não precisava colocar, mas por garantia eu vou colocar um background branco para a gente estar trabalhando de uma forma mais agradável. Eu esqueci de colocar uma classe aqui. Eu vou colocar aqui já uma classe para a gente estar estilizando na classe. Eu poderia pegar direto nave, poderia, mas eu gosto muito de estar trabalhando sempre com classes. Porque se por acaso eu acabar utilizando em algum outro canto, ou se eu tiver um outro nave, eu não vou ter problema com a minha estilização, né? Então a gente vai começar como? Com position fixed. Um top 20 px, um left 20 px, um bottom 20 px, para ele ficar do tamanho máximo entre e dar 20 pixels de espaço para cada lado, tanto em cima quanto embaixo, e ocupar o resto do espaço. E um widget de 70 px. Um border radius de 10 px. Eu falo px, mas é só porque é o jeito que escreve, que na verdade é pixels, né? Mas tudo bem. É só uma maneira estranha de eu falar. Um border left de 5 pixels solid, (4B 5C) não, 4D 5B F9. Eu tô olhando aqui no meu uma colinha aqui, que essas cores que eu não vou lembrar jamais. Eu sou horroroso para lembrar cores. Então, eu sempre acabo olhando, copiando, né? Para hexadecimal. Eu nunca decoro. Background. Tá escrito errado. Que isso, cara? Ah, é porque tá no insert. Aí. Um background da mesma cor da borda. Um color branco. Um box sizing initial, para eu resetar ao original do meu nave. Aqui eu setei que ele é border box. Aqui eu tô setando que o meu nave em específico vai ter o valor padrão do HTML do nave. Por isso o initial. Um transition, pra gente ter aquela animaçãozinha bonitinha de widget .5sec. Aqui eu poderia colocar um 0 na frente. Eu vou até deixar o 0 para deixar mais ilustrado. E um overflow X de hidden, para ele não ter aquela barra lateral aqui embaixo feia, né? Aquela coisa feia daquela barra lateral lá que a gente não quer nesse exato momento. Porque se a gente tivesse isso aqui, quando ele diminuísse, ele ia ficar aparecendo aquela barrinha lateral lá, essa barrinha, não lateral, embaixo, né? Para você scrollar para o lado. É extremamente feio, né? Vamos combinar. Aqui, o meu navigation.
quando eu tiver ativo, essa classe active aqui, a gente vai adicionar pelo JavaScript no futuro, ele vai ter um widget de 300 pixels, ou seja, ele só vai aumentar o tamanho. Nada muito misterioso. E agora a gente vai estar estilizando a nossa lista. O navigation, o L, utilizando o position absolute. Por que position absolute? Porque a gente vai estar trabalhando com top left para posicionar, né? A gente poderia utilizar aqui um position relative, considerando que ele já está no topo, mas não faz diferença, sinceramente, dá no mesmo. Então, então eu optei por utilizar o absolute mesmo. Aqui a gente, como eu comentei, a gente vai posicionar ele bem no início, com top left 0. A gente vai colocar que o widget dele vai ser sempre 100%. Ou seja, quando tiver ativo ele vai ser 300 pixels, quando não tiver ativo ele vai ser 70 pixels. Basicamente isso. A gente vai ter um padding left de 5 pixels. Vai ter um padding top de 40 pixels. Por que 40 pixels? Porque sim. Simplesmente a gente podia colocar menos, é só para dar uma afastadinha aqui para a gente conseguir ver mais bonitinho. Eu escrevi errado. Aí. Uma altura. Aqui tem um esqueminha. A gente vai usar um calc. Por quê? Porque tá vendo que a gente usa aqui, ó, 20 pixels de distância, tanto do topo máximo quanto do topo da parte inferior. Então a gente vai estar pegando o tamanho total da tela menos os 20 pixels do topo e os 20 pixels da parte abaixo, né? Então 40 pixels. Então a gente pega um calc de 100 VH, que é o tamanho da tela atual, menos 40 pixels, que é esses dois espaçamentos que eu dei aqui, que eu não precisava ter dado, mas pra gente ter um distanciamento aqui entre o topozinho e o nosso sidebar, eu achei bacana colocar isso aqui. Um overflow Y alto e um overflow X hidden. O mesmo esquema, o overflow X, para ele não ter aquela barra aqui embaixo scrollando para o lado, e o Y alto, porque se caso, por acaso, a gente tiver vários desses tópicos, vários desses links, ele vai criar uma barrinha de scroll para a gente estar percorrendo e não vai perder nada, né? Basicamente é essa a nossa estilização da lista. Então a gente vai para a estilização de cada item da lista, que está dentro da lista, né? Tá dentro do navigation, que está dentro da lista, que aqui está a LI, a nossa LI. Então aqui a gente vai usar um position relative. Por que o position relative aqui? Porque a gente vai ter alguns position absolute. Esses Bs aqui vão ser tudo position absolute. Para a gente conseguir posicionar o position absolute, ele vai ter que ter uma referência. A referência do position absolute basicamente é o mais próximo parente dele, o mais próximo pai dele, elemento pai, ou seja, desses que estão acima na hierarquia, com position relative.
Se nenhum estiver com position relative, ele vai pegar o body, que sempre está com position relative. O body, ele vem por padrão com position relative. O body e o HTML, né? Tanto o body quanto a tag HTML, que a gente não está demonstrando aqui, porque o CodePen já preenche essas tags básicas do HTML pra gente. Então, facilita um pouco a nossa vida. Então, ele vai ter esse position relative para ter como referência para o nosso posicionamento dos nossos Bs. Ele vai ter um widget 100%, né, de lei. Aqui, ele vai ter um list style none. Para quê? Para assumir aquela bolinha, que já por sinal já sumiu, mas daqui a pouco, quando a gente começar a estilizar de verdade, ela iria aparecer novamente. Ela sumiu porque a gente limitou o tamanho aqui, tirou o overflow, né? Como a gente tirou o overflow, ela tá mais ou menos por aqui assim, ó. Então ela desapareceu porque não tem porque ele não ultrapassa o limite, né? Ele não permite ultrapassar o limite. Ele some as coisas que ultrapassam o limite do tamanho do elemento. Aqui a gente vai colocar um border radius. Radius top left, que basicamente é de 20 pixels, que basicamente a gente tem esses 4 cantos, certo? E o border radius, ele vai dar uma arredondadinha em cada canto. O top left é basicamente o que está falando no nome, que é o de cima da esquerda. Então é esse canto aqui em específico, que no caso é dentro da nossa LI, que não dá pra ver, né, por enquanto. Daqui a pouco a gente vai conseguir ver isso. E a mesma coisa pro... Opa, eu me confundi aqui, desculpa. É border top left radius. Isso. E aqui pro bottom left radius. E aí agora o seguinte, quando a nossa LI estiver com a classe active, que é quando ela for clicada exatamente assim, ó, essa aqui tá com a classe active, essas settings, as outras não. Então ela vai ter um diferencial, né? Então ela vai ter basicamente um background branco. Opa. Branco. Por que eu não coloco aqui um white? Funcionaria. Eu prefiro usar ou hexadecimal, ou RGB, ou... eu gosto de usar as duas, na verdade. Mas tem outras formas, tem HSL, tem outra forma de... Tem mais outras maneiras de usar. Eu prefiro usar o hexadecimal, que eu tô um pouco mais confortável e ele é mais recomendado de usar. Ele e o RGB são recomendados de usar pela própria documentação do CSS, né? Aqui a gente vai estar estilizando aqueles Bs, esses dois Bs aqui, essas duas tags Bs que a gente criou, a gente vai estar utilizando elas, só que a gente vai estar estilizando elas de forma individual cada uma. Aqui eu vou pegar o primeiro filho, ou first child, que aqui eu poderia simplesmente pegar um nth child de 1, que funciona da mesma forma. Então eu vou deixar assim mesmo. Que basicamente é o enésimo filho, que é o parâmetro que está passando, basicamente, o enésimo filho com n sendo 1, vai ser estilizado pelo B. Ou seja, o primeiro filho, o filho de número 1. E aqui eu já vou até pegar pro
filho de número... Opa! 2. Então a gente já vai estar utilizando aqui um position absolute, como eu tinha comentado anteriormente, né? Um top menos 20 px. Isso aqui basicamente eu vou estar elevando o meu... Vou estar colocando acima da minha lista, né? Vai estar tipo... Aqui vai estar o ícone, então aqui em cima vai estar esse B. Uma altura de 20 px. Widget de 100%. E background FFF. Se a gente quiser ver isso aqui, basta a gente fazer aqui, ó, colocar um active. Que aqui a gente já vai estar, ó lá. Tá vendo onde que ficou, ó? Ficou um pouquinho mais acima, ó. Aqui a gente pode estar observando que ele está um pouquinho mais acima. E aqui, por que que eu não... Aí você pode estar se perguntando, você que é um pouco mais conhecedor de CSS, você pode estar se perguntando o porquê que eu usei uma tag direto e não usei direto um before ou um after nessa LI, que é basicamente um elemento que não existe, né? Mas eu consigo estilizar. Por que que eu não fiz isso? Porque esse meu B, eu vou ter que estilizar o before dele. Eu vou ter que estilizar o before desse meu B. Por quê? Você tá vendo que aqui ele ficou tudo branco? Só que não é isso que a gente quer. A gente quer fazer essa curvinha. Certo? Deixa eu até ver se funcionou aqui o meu nave. Se ele vai crescer. Ah lá, cresceu. Beleza. Aqui a gente vai fazer... Vou mudar aqui a view pra gente conseguir aí, ó, enxergar de forma mais agradável. Aqui a gente diminui. Deixa aqui, ó, pra gente estar observando. Beleza. Ó, tá vendo? Ele tá inteiramente branco. Só que não é isso que eu quero, certo? Eu quero que ele seja... faça essa curva bacaninha aqui, ó. Essa curvota aqui, ó. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou estilizar o meu before. Primeiro, para estilizar o before, você que está um pouco mais acostumado com o CSS, você sabe que para ele funcionar, você tem que ter um content, obrigatoriamente. Se por acaso você não sabia disso, aprendeu nesse exato momento. Então, eu tenho o meu content para fazer o meu before aparecer. Então, o meu before, ele vai ter um position absolute. E aí você pode estar se perguntando, esse position absolute vai ser referente ao quê? A LI? Porque a minha LI é o meu próximo, o meu parente mais próximo que tem um position relative, certo? Igual eu comentei anteriormente. Mas não, ele vai ser ao próprio elemento. Ele vai ser ao próprio elemento. Então, esse before vai ser relativo a esse B. Esse B em específico. E aqui a gente coloca que ele vai ser top 0, ó. Tanto que a gente consegue ver que ele não vai ser um top menos 20. Ele vai ser um top 0, porque ele vai ser o top 0 desse B. Então, ele vai estar bem no topo do B. Ele vai ser um left 0, para ele encostar bem no cantinho. E aqui eu vou colocar um right 0 e um bottom 0. Por que que todos esses estão 0? Para ele preencher exatamente o campo inteiro. Porque, por exemplo, se ele tem o top 0, ele está no topo, encostado no topo.
Se ele tem o bottom 0, ele está encostado no fundo, no bottom, né? Na parte mais abaixo. Então, se ele está encostado no topo e está encostado mais embaixo, é porque ele está com o tamanho inteiro. É a mesma coisa, mesma linha de pensamento para o left e right. Que basicamente esquerda e direita, né? Aqui, eu vou colocar um background da mesma cor da minha nave. Aqui, background. E aí, ele já sumiu tudinho, ó. Tá vendo que ele ficou o tamanho inteiro? E agora que vem a magia, a gente vai pegar e vai fazer a curvota. Como é que faz a curvota? Essa é a parte mais interessante. A gente pega e faz um border radius de 20 pixels no bottom right. Espera aí que eu fiz no lugar errado. Agora sim. Espera aí. É isso mesmo? Border, bottom. Ah, ó. Right tá escrito errado. Aqui. Agora sim. Ah lá. Já fez a curva. Ué, aqui tá errado também? Ah, eu só escrevi errado mesmo. Maluco. Olha lá, já fez a curvota. Ó. Já estamos encaminhando o nosso CSS, né? Nossa estilização. Aqui, o que a gente vai fazer? Basicamente a mesma coisa, só que em vez de top a gente vai usar o bottom para inverter o lado. E tá, você pode estar pensando, por que você já não estilizou todos os Bs com as coisas em comum e só mudou as coisas diferentes em cada B? Não sei. Porque não sei. Eu poderia ter feito dessa forma. Funcionaria igual. E era até uma forma mais bacana, talvez, de utilizar, só que talvez não. Depende do que você pretende fazer no futuro. Porque estar fazendo de forma separada vai te garantir que você vai conseguir estilizar melhor, né? Se por acaso aqui em um você quer que ele fique menos 1 pixels e no outro não, aí você já ia ter que fazer todo um rolê diferente. Você ia ter que separar os dois e tal. Aqui eu já deixei separado, até por motivos de explicação, de você conseguir visualizar o que cada coisa em específico está fazendo também. Isso é um tópico, um dos tópicos do porquê. Faltou o quê? Faltou a gente estilizar esse nosso link, né? Que ele tá feinho aqui, ele tá todo grudado, todo feio, né? Então, vamos pegar a nossa LI. Ai, cara. Ixi, meu mouse escorregou aqui. Vou pegar a nossa LI. E dentro dela a gente vai pegar o A. E por que eu tô colocando esse aqui em específico? Porque se por acaso a gente tiver um A dentro do outro ou uma LI dentro da outra, o que não é muito legal de se fazer, mas nunca se sabe onde tem uma lista dentro de outra. Às vezes você tem um submenu, né? Aí às vezes você coloca uma lista dentro de outra. Acontece, pode acontecer. Então a gente, para não quebrar a nossa estilização e não ter dor de cabeça no futuro, a gente usa exatamente assim. Ou a gente cria classes. Como a gente não criou classes, a gente usa de uma forma bem estruturada. Se por acaso mudar isso aqui, pode dar um pouco de dor de cabeça para o nosso CSS. Mas a gente assume que não vai mudar.
Se você tiver na intenção de... se tiver com alguma... com algum pensamento de que vai mudar isso aqui, você faz com classes. É mais seguro. Mais aconselhável também. Como isso aqui é só uma demonstração, a gente está fazendo direto no HTML, né? Na tag. Então tá, vamos estilizar isso aqui. Vamos colocar um position relative, porque sim. Um display block para pegar a linha inteira, que já está pegando provavelmente. A gente não tem essa informação, mas a gente pode descobrir. Pintando ele. Olha lá, não está pegando a linha inteira. Se eu coloco um display block, ele começa a pegar a linha inteira. O que é importante, considerando que é um link e que o usuário provavelmente vai precisar clicar em qualquer desses cantos, né? Tirar esse background aqui pra gente não se perder. Eu não preciso colocar o widget, porque como a gente já viu, ele já tá tamanho inteiro. Mas aqui eu me confundi um pouco. Aqui não é display block, a gente vai colocar um display flex. Por quê? Porque a gente vai alinhar os itens que estão dentro do... Tá vendo que eles estão desalinhados, tanto o ícone quanto o texto? Então a gente vai colocar um display flex com align items para alinhar verticalmente os itens filhos no centro. O que acabou não mudando absolutamente nada, mas a gente coloca para garantir que está certo, porque às vezes você acha que isso aqui está alinhado e não tá, entendeu? E a gente precisava alinhar isso aqui de uma forma inteligente, sem gastar muito recurso. Sem gastar muito recurso, a gente usa o display flex ou o display grid. São formas muito simples de estar alinhando os elementos filhos de uma div. De uma div ou de qualquer elemento, né? Não necessariamente uma div. Eu falo uma div, mas é qualquer elemento. E aqui a gente vai tirar esse underline horroroso. Pronto. Já deu uma alinhadinha melhor, né? Aparentemente. Às vezes era o text decoration que estava deixando feio. A gente vai colocar uma color de um semi-preto. Ele não é um preto, ele é um cinza, né? Mas ele parece muito um preto, porque ele é um cinza bem escuro. E ele é um cinza bem bacaninha. Só que esse cinza, ele só vai ser aplicado quando for ativo, né? O li.active um color 333. Por quê? Porque esse cinza, ele não fica muito legal no azul. Ele não fica tão bacana no azul. O que fica mais legal no azul para dar um contraste bacana, pensando também em acessibilidade, não só em beleza, é esse color. Esse color aqui, ele dá esse color branco, né? Esse color branco, ele dá um contraste legal com o azul e dá pra ver muito legal, muito bacana. E também fica bonito, tá, agora a gente tem que estilizar o que tem dentro do nosso link. Ponto icon. Ó, você tá vendo que eu tô seguindo a estrutura aqui, ó. O ponto icon, ele tá exatamente dentro, né? Então, eu posso estilizar ele dessa forma. Eu vou colocar um display block aqui nele, para ele ocupar o máximo de espaço possível.
Vou colocar um min widget de 60 pixels. Um height de 60 pixels. Uma altura de linha 60 pixels também. Deixa eu só confirmar uma coisa. Se eu colocar um font size 60 pixels, ele cresce? Cresce. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer um font size de 1.5 rem. Como é que funciona esse rem? Ele vai basicamente pegar o nosso valor padrão do nosso body, que como a gente não setou nada aqui, é 16 pixels, é o padrão que já vem no body. Ele vai pegar esse valor e vai multiplicar pelo nosso... Pelo que a gente colocou, né? Como eu coloquei 1.5, seria 16 vezes 1.5, que vai dar, sabe Deus quanto. Mas algum número legal, que ficou bonitinho. Vou colocar um text align center para alinhar o nosso ícone, para ele dar esse espaçamento aqui, bonitinho. Para garantir que ele está no centro, exatamente verticalmente, eu vou usar uma forma um pouco diferente. Eu vou tirar esse text align center, vou colocar um display grid e um place items center. Ele funciona da mesma forma que o nosso flex com align items, só que além dele alinhar verticalmente, ele alinha horizontalmente também. Aqui, se eu fosse alinhar horizontalmente o meu com o display flex, eu teria que usar justify content center. Ó, ele vai, olha lá, ele já alinhou horizontalmente. Como nesse caso eu não quero, eu vou tirar. Aqui não funcionaria esse place items porque eu não quero o horizontal. Aqui ele sempre vai pegar horizontal e vertical. Isso aqui é uma forma, eu acho que é a forma mais simples hoje em dia de você estar alinhando as coisas, tanto horizontal quanto vertical, com elementos filhos. E como a gente pode ver, o nosso ícone é um elemento filho do nosso span, né? Então, isso é bacana. Vamos estilizar o nosso título também, né? Eu não coloquei cor aqui, por quê? Porque eu já coloquei cor direto no meu A. E o span, assim como a maioria das tags de texto, tipo um P, um H, um qualquer coisa desse tipo, um B, um strong, um strike, todas essas tags, elas herdam do pai a cor. A menos que você sete ela no próprio elemento, né? Direto. Então, elas sempre vão estar herdando o elemento. Então, eu posso setar direto no pai, que ele vai pegar de todos. Então, aqui, nosso title. A gente vai colocar um display block. Um ref. Eita. Peraí. Isso aqui me incomoda um pouco, esse... Nossa, tô com uma coceira no nariz. De 60 pixels, line. Ref. De 60 pixels também. Por que eu faço esse line ref? Porque você tá vendo que ele subiu. É que eu escrevi line ref errado, né? Aí fica difícil. Mas como ele subiu, é porque ele tava com ref de 60 pixels, mas o line ref, a altura da linha dele, tava o padrão, que é o tamanho da fonte.
um pouco maior que a fonte, né? Ele não é necessariamente o tamanho da fonte, é um pouquinho maior. E ele sempre vai estar alinhando ao centro. Então, se eu aumentar o line height, é uma tática boa de você alinhar horizontalmente não, verticalmente um texto. Ele funciona. E por que que aqui não funcionou eu ter feito isso? Porque ele não é direto um texto aqui, né? Ele está utilizando um ícone, que é que ele vai converter para um SVG, uma tag SVG. E aí não necessariamente vai alinhar, aí é um pouco mais subjetivo se vai alinhar ou não. Para forçar o alinhamento eu uso o grid. Aí não tem erro também. E o white space, que é basicamente o tamanho do espaço em branco normal. Por quê? Para garantir que ele vai ficar num tamanhozinho bacana entre uma linha, ele vai ter um tamanho de espaço em branco, ok, que é o da fonte padrão, né? Que é o padrão da fonte, da Poppins no caso, que eu acho o valor ok. Aqui a gente pode ver que ele já está finalizado o nosso... Deixa eu excluir essas... O nosso CSS, nesse momento, ele já foi finalizado. É basicamente isso, não tem muito segredo. Tanto que se eu vim aqui, ó, colar alguns, eu vou tirar esses active, porque senão vai ficar esquisito. Porque só vai poder ter um ativo, né? A gente não pode ter mais do que um ativo. E a gente vai fazer isso via JavaScript. Tem mais um ativo? Ah, não. Olha lá. Já ficou da forma que a gente gostaria. Que é exatamente o que está aqui. Aqui a gente vai mudando as coisas. Eu vou trocar esses ícones, trocar esses nomes para a gente ilustrar melhor. O segundo vai... Como agora a gente não vai mexer nisso, aqui vai ser person, profile, o próximo vai ser chat bubble. Eu tô pegando da colinha aqui, eu não vou decorar isso nunca, jamais. Message, settings outline. Só pra gente ter uma estilização bonitinha, né? Pra gente ver como é que vai ficar. Ai. Como é que vai ficar da forma teoricamente deveria estar, né? Um help. Eu não vou fazer mais do que isso aqui também não, porque é tudo igual. Basicamente é tudo igual. Aí, ó, a gente tem algumas opções. Agora a gente vai começar com a parte dos botões dela funcionar, né? Aqui basicamente está pronto. Ele já vai estar funcionando da forma que você gostaria. Então, se por acaso você já tem o clique do menu já feito, que ele vai alternar isso, vai diminuir e aumentar, isso aqui já está feito, já está pronto. Você pode simplesmente assumir que já está feito e é isso. Mas vamos lá. Dito isso, vamos lá. Aqui a gente vai ter uma div com uma class toggle para a gente fazer esse botãozinho de abrir e fechar. Nossa, tá ruim hoje, hein? Meu nariz tá muito ruim. Desculpa que eu tô... Não tá muito legal meu nariz, não. Aqui a gente vai ter dois ícones. Icon. Dois ícones. O primeiro vai ser o menu outline com uma classe open. E o segundo vai ser o
close outline com a classe close. E aqui a gente vai estilizar ele também, né? Agora a gente vem aqui embaixo e faz um ponto toggle, um position fixed também. Por que o position fixed? Por que eu insisto no position fixed? Porque se eu poderia usar o absolute aqui? Poderia. Só que daí o absolute, ele como eu já disse antes, ele fica pelo pi mais próximo com relative. O position fixed, ele vai direto do body. Ele não tá nem aí, ele ignora tudo. Isso é muito legal. Desculpa. Colocar um top 20 para manter o mesmo alinhamento de top. Um right para eu jogar ele lá pro outro lado. 20 pixels. Ó, já tá lá do outro lado. Um widget 50 pixels com height também 50 pixels para ficar quadrado. O background o mesmo de né? Um border radius de 10 pixels. Uma cor. Lembrando que como os ícones eles são SVGs, eles pegam color, você consegue alterar a cor dele usando a tag color. Então é sempre legal você estar usando os SVGs, né? Até que ele é mais performático. Um transition de background color de .2s. Um display grid e um place items center. A mesma forma para centralizar os nossos ícones. E aqui a gente vai trabalhar nesses ícones aí para eles ficarem razoáveis. Ah, faltou uma coisa. Faltou colocar o cursor, né? Cursor pointer. Aqui eu poderia ter feito com button, mas como isso aqui é só esse toggle aqui, ele não está incluso aqui no nosso sidebar. Então esse toggle eu fiz ele de uma forma mais rápida, né? Mais simples, com menos preocupações. Então ponto toggle, ponto active, a gente vai colocar essas classes actives tudo via JavaScript. Aqui eu vou pegar a cor aqui, eu vou copiar essa cor aqui, que é aquele rosa, né, se eu não me engano, esse rosinha aqui. Aqui a gente vai usar uma outra propriedade do CSS bastante legal. Ponto toggle, ponto icon, ponto open. A gente vai usar o visibility. Por quê? Opa. Não, aqui não. Aqui é inherif. Aí. Beleza. O que o visibility faz? Ele vai mostrar ou não o nosso elemento. Só que daí, qual é a diferença do visibility pro opacity? O opacity eu ainda consigo clicar no elemento. Ele ainda vai estar ali clicável. Se por acaso ele tem um clique, né? O visibility não. Ele não permite essa interação. Aqui é a mesma coisa, né? Só que aqui quando eu tiver ponto active, ele vai estar hidden. E a mesma coisa pro close, só que ao contrário.
Aí. É... E agora a gente estiliza eles. Uma estilizaçãozinha rápida aqui do Ion Icon em geral. Eu vou colocar um font size 34 pixels pra gente conseguir enxergar melhor ele. Agora por que... E um visibility hidden. E aqui eu também coloco um position absolute. Aí. Bonitinho. Ué, o cursor pointer. Aí, agora sim. Show. Beleza, aqui a gente tem nossa estilização, né? Nossa estilização básica. O que a gente está fazendo aqui? Quando o toggle, nosso botão, estiver sem o active, o open vai estar visível, visibility in Erif. O que significa o in Erif? É o nativo, né? O nativo não, o do pai. Ele vai herdar o do pai. Como o nosso toggle está visível, então o herdado do pai é o visível. Isso aqui é basicamente para zerar, né? Aqui eu poderia colocar initial também, que funcionaria. Aí o initial, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o valor padrão desse elemento. Que é até melhor usar o initial. Vou até usar ele, que ele é mais bacana, porque se por acaso eu acabar... Isso aqui é legal porque, assim, depende. O in-Erif ia ser legal se por acaso eu sumisse com esse botão inteiro, ele ia pegar que não é pra aparecer esse ícone. Se eu sumir com o botão, ele vai continuar visibility initial. Então ele vai continuar visível. Só que ele não vai continuar visível porque vai sumir a div inteira. Ele só vai ter a propriedade de visível, né? Ficou um pouco confuso isso, mas basicamente é: quando o toggle não estiver ativo, o open vai estar visível. Quando ele estiver ativo, o open vai estar escondido. O contrário para o close. E agora é o JavaScript, né? Basicamente o JavaScript. O JavaScript ele é bastante simples. Ele vai ser... Ó, vou pegar aqui o nosso menu toggle. Vai ser um document.querySelector. Por que querySelector? Por que não getElement? Porque aqui o querySelector, eu gosto de usar o querySelector porque ele tem o mesmo seletor do CSS. Então, do mesmo jeito que aqui no CSS eu peguei o ponto toggle, não sei falar, é toggle, eu acho que é toggle. Aqui eu faço a mesma coisa, entre aspas, né? Literalmente entre aspas. E eu acho isso aqui uma forma mais amigável de eu saber como utilizar. Eu poderia estar aqui o getElementByClassName. Aí eu só colocava o nome da classe. Mas eu gosto de usar o querySelector. Ele acaba sendo um pouco menos performático do que o getElementByClassName ou getElementById. Mas isso aí é caso muito específico de você estar fazendo algo muito pesado. Ele não vai dar quase diferença nenhuma no final. A menos que esse querySelector aqui pegue 800 elementos de toggle. Uns por aí. Tem que pegar muitos. 100 elementos ele já vai
começar a dar um pouquinho de lentidão, mas para casos menores assim, não tem motivo nenhum para não usar. É basicamente a mesma coisa, basicamente, você não sente a diferença. Então agora eu pego o meu menu toggle.onClick, eu vou adicionar esse evento. Basicamente o onClick ele vai receber uma function, que daí aqui dentro eu vou estar fazendo alguma coisa que eu vou estar alterando as nossas classes. É aqui que eu vou estar adicionando a nossa classe, tanto no navigation quanto no próprio menu. Então aqui eu pego no menu toggle ponto class list ponto toggle. Por que o toggle? O que é esse toggle aqui? Se caso existe, ele tira. Se caso não existe, ele coloca. É literalmente isso. Aqui eu só copiei a linha, né? Eu só dupliquei a linha. E aqui eu troco para navigation. Aqui eu já posso testar. Vamos ver. Deixa ele recarregar. Deu alguma coisa errada. Ah, tá. O onClick é com minúsculo. Olha lá. Basicamente já foi. Faltou uma coisinha que a gente não fez, que foi no nosso título, dar um padding left. Vamos colocar aqui uns 15 px para ver se ele vai funcionar bem. Ah lá. 15 pixels funcionou perfeito. Ele já sumiu aqui. Ele já não aparece mais nada. Aqui a gente poderia trabalhar com opacity, com transition de opacity. Aqui a gente poderia estar fazendo uma brincadeirinha mais amigável. Mas eu preferi não fazer. Porque sinceramente não tem necessidade. Ele já está executando de uma forma bastante legal, como a gente pode ver, né? E aqui faltou só o nosso clique na lista, né? Que não está funcionando ainda. Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Aqui já é um pouco mais chato. A gente vai pegar um get list, né? A gente vai pegar um document.query selector all. Aí, faltou eu falar eu falei uma coisa um pouco equivocada, que esse query selector aqui, ele vai pegar sempre a primeira ocorrência do toggle, tá? Se eu tivesse outro toggle, ele não ia pegar, ele ia pegar o primeiro, sempre. O query selector all, ele vai pegar todas as ocorrências do que eu fiz, né? Do que eu coloquei. Aqui eu vou pegar todas as ocorrências da minha classe list, que são as minhas LIs. Como a gente pode ver aqui, ó, nossa LI tem a classe list, certo? Beleza, isso aqui vai me retornar um array de elementos. Nesse array eu posso fazer um for, né? Posso fazer um for. Eu poderia fazer um for each, eu poderia fazer um map, eu poderia fazer de outras formas, um for off. Estou fazendo um for normal, porque... Sim, porque não faz diferença nesse caso. Nesse caso não vai estar fazendo grandes diferenças, a performance acaba não afetando muito, porque é muito pouca coisa. Mas a gente vai fazer o seguinte, em cada iteração disso aqui, a gente vai adicionar uma função de onClick. Um onClick aqui. Então, uma function. Aí, o que essa function vai fazer? Ele vai buscar. Então, a gente vai criar
um outro for aqui. No caso eu vou criar como while, porque é uma sintaxe um pouco mais rápida. E aqui a gente vai ter que criar um let j igual a 0 para iniciar esse j aqui. E aqui list.length. Então, enquanto estiver percorrendo essa lista, eu verifico se a lista de j.class, class name igual a mentira, desculpa. Aqui o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar zerando todos os elementos, independente de qual for. Se ele já tiver com active, ele vai ficar sem. Então, aqui eu vou estar setando diretamente class name dele apenas para list. E aumentando o j, fazendo um j++. Então, eu fiz... eu percorri todos os elementos da minha lista, resetando, né, eles. Então, independente de qual tinha, para não ficar com 2 nunca, ele vai sempre setar para list e ponto. Só list. Ele vai tirar todos os actives, que no caso provavelmente só vai ter um, né? E aqui eu pego o list de i, né, do meu i, que eu estou atribuindo, ponto class name igual a list active. Isso aqui eu estou adicionando para cada item. Então, todo clique em qualquer um desses elementos vai estar fazendo esta função aqui. Essa função aqui de resetar todos e ativar o nosso. Isso aqui pode ser um problema dependendo da quantidade de itens que você tem. Aí você vai ter que dar uma performada melhor nisso aqui. Isso aqui talvez não seja o algoritmo mais adequado dependendo da quantidade de itens que você tem. Mas às vezes você está usando um Angular, às vezes você está usando um Vue, um React, que dá para fazer isso aqui de uma forma muito mais simples. Até um jQuery. Você faz isso aqui de uma forma muito mais simples. Aqui eu estou fazendo para exemplificar, né? A gente poderia estar fazendo de outras formas, mas isso aqui é uma forma bem simples de estar resolvendo esse problema. Porque o nosso foco principal é o sidebar, né? Nosso foco principal é o sidebar. E aqui não funcionou por que motivo? Length ao contrário? Eu sempre erro nisso aqui. Não é? Ou é? É isso. Eu sempre erro no length. O length eu confundo se o TH ou o HT. Mas é isso. Ó, já estamos com o nosso sidebar funcionando perfeitamente e tudo adequado ao que a gente tinha previsto no início. Acabou que eu não fiz todas as tags, mas basicamente é só você copiar aqui, colar e fazendo tantas que você quer. Se por acaso você está no Angular, React ou Vue, você consegue usar um map, um for, qualquer coisa desse tipo, para estar fazendo de uma forma mais bacana. Bom, por hoje é basicamente isso. Espero que tenham achado bacana esse meio que um tutorial, né? Eu não vou dizer que é um... Aqui tá ao contrário, tá? Ó, aqui a gente pode perceber que o ícone tá ao contrário. A gente pode simplesmente inverter esse ícone aqui no nosso CSS. No Visibility. Quando estiver Open,
a gente faz isso aqui. Antes de terminar, deixa eu inverter isso logo, porque senão vai dar agonia em alguém. E as cores também. Aí. A gente inverte aqui e corre pro abraço. Corre para nosso abraço. Então, basicamente é isso. Terminando aqui, eu vou deixar isso aqui, esse código disponível, né, no meu CodePen. Vou estar disponibilizando o link aí para os senhores. Se caso alguém queira copiar, né? E é basicamente isso aqui. Eu espero que tenham gostado. Até a próxima. Valeu!